Bom, essa aula é interessante, é uma aplicação, né, no movimento de um pêndulo simples, né, em que reforça exatamente os conceitos sobre a função de Lyapunov. Né? Exatamente, é muito interessante, vocês vão ver, e aqui eu apresento dois casos. Né? O primeiro caso é o pêndulo se movendo, né? No caso, né? Aqui é o pêndulo se movendo, né? Sem atrito, sem atrito. Né? Por exemplo, é um movimento, né, no caso ideal, né? Ele vai se movimentar para sempre, né? Porque não tem atrito. Né? E o outro caso entra com a força devido ao atrito. Né? Por exemplo, se esse pêndulo estiver num fluido, por exemplo, óleo, né? Vocês vão ver que tem uma resistência ao movimento dele, né? Certo? Então, em inglês é um damping, né? Um amortecimento, né? Então, com isso aqui, ó, ele vai perdendo energia nesse movimento até chegar ao ponto de equilíbrio. Tá? Seria o caso B. Né? Então, vou primeiro apresentar o caso A, né? E que é o caso ideal, né? Não existe dissipação de energia. Né? A função de Lyapunov, nós vamos trabalhar, né, com a função de Lyapunov, energia cinética mais energia potencial. Né? No caso, né, nós vamos estudar, no primeiro caso, sem atrito. Bom, como eu faço sempre, né, por isso que essas aulas, né, no Smooth Draw, né, facilitam muito, porque eu posso usar muitas cores. Né, e eu vou, né, iniciar, né, com um assunto periférico, tá? Que ele é dado, né, em Física 1, certo? Né? Que é exatamente movimento circular, né, não uniforme, né? Esse movimento com raio constante, não uniforme. Né? Então eu tenho a aceleração centrípeta, né, e a aceleração tangencial. Né? Exatamente, no ensino médio vocês aprendem, né, no caso, né, não considerando a aceleração tangencial, só a aceleração centrípeta, né? Aquele famoso V ao quadrado sobre o raio. Né? Mas aqui nós vamos entrar, né, com a aceleração tangencial também. Bom, para isso, né, para vocês não ficarem procurando, estudando, né, pegando um livro, revendo, tá? Eu detalhei, tá, a obtenção dessas duas acelerações no movimento circular. Né? Quem sabe, pula, né? Aquilo que eu falo sempre. Né? A minha aula, né, quando eu dou assuntos periféricos, né, no caso, né, se você já sabe, né, pula tranquilamente. Tá? Então, aquilo que eu falo sempre, né, esse meu vídeo, né, as aulas são para quem não sabe. Né? Os alunos que sabem, pulam. Né? Entendeu? Então a ideia é essa. Né? Eu vou aqui minimizar. Aqui. E aqui eu já escrevi, né, para não perder tempo, certo? Para não perder tempo. Então aqui nós vamos fazer, como eu falei, análise da evolução não linear de um pêndulo simples, né? Sem atrito e com atrito. Bom, eu vou iniciar aqui, né, esquecendo que eu estou, né, estudando o movimento de um pêndulo. Tá? Aqui é uma transformação, né, de coordenadas, transformação de sistema de coordenadas. Eu tenho meu sistema branco, né, por isso que a cor é importante, XY, né? Aí eu dei uma rotação de um ângulo θ. Né? Então eu tenho meu sistema ortonormal. Por quê? O I, né, branco, né, perpendicular ao J. Né? E o I' amarelo é perpendicular ao J', e são unitários, além de serem perpendiculares, além de ser ortogonais, né? Os módulos, né, de cada versor, né, no caso, é igual a 1. Tá? Falou em versor, já sabe que o módulo é 1. Tá? Então é um sistema ortonormal, está escrito aqui. O que eu faço? Olha só, da álgebra linear, eu posso representar qualquer vetor, né, aqui no caso do plano, né, por uma combinação linear, né, da minha base. Então, eu vou representar o I', né, amarelo, né, vou até colocar a cor aqui para ficar bem em evidência. Esse meu I' aqui, tá vendo aqui? Ó, né,
É o amarelo na figura, né? E aqui meu ilinha, certo? Aqui, tá? É meu amarelo na figura, tá? É exatamente esse ilinha. E vou representar por uma combinação linear, né, do sistema branco, né? Sistema com I e J. Então isso aqui é uma combinação linear do outro sistema, né? Nós fizemos muito isso, né? Quando nós estudamos, né, as transformações de matrizes similares. Só olhar lá direitinho que vocês vão ver. Tá? Bom, como o sistema é ortonormal, eu vou multiplicar ambos os membros escalarmente, né, por I. Então eu tenho o I branco aqui, o I branco aqui, aqui o J escalaria 0, porque o meu sistema é ortonormal, e I escalaria 1. Então eu explicitei o meu A, né? Então o meu A vai ser igual, né, meu I', né, no caso amarelo, né, aqui, ó, né, vezes meu I. Né? Então o produto escalar, por definição, né, é o módulo do I' vezes o módulo do I, que os dois são iguais a 1, né, pelo cosseno do ângulo formado entre I' e I. Né? O ângulo formado entre I e I é exatamente o θ. Tá? Por analogia, né, eu vou fazer agora o produto, né, escalar do I' com o outro versor, né, no sistema branco, que é o J. Né? Para quê? Para eu explicitar o meu B aqui, né? Para explicitar meu B. Né? Porque I escalar J no sistema branco dá 0. Aqui eu escrevo que B é igual a I' escalar J. Aqui o ângulo entre I' e J é só olhar, ó, entre I', tá vendo aqui, ó, e o J, né, é 90 menos θ, né? O cosseno de 90 menos θ é mais seno θ. Então eu tenho meu A e B. Os procedimentos, né, para achar a outra combinação linear, qual é a outra combinação linear? J' é uma combinação linear de I e J. Eu faço a mesma coisa, certo? Para explicitar o meu C, eu multiplico ambos os membros, né, escalarmente por I. Tá? Então eu vou ter I escalaria igual a C, né? Então o C vai ser J' escalaria. Né? E vou ver o ângulo entre J' e I, né, para achar o cosseno. Olha, o ângulo entre J', tá vendo aqui, ó, é o J', ó, e meu I, né, no caso é 90 mais θ, né? Tá certo? É só olhar para cá, né, ó. Entre I e J', né, tá aberto aqui, ó, é um ângulo obtuso, né? É o cosseno de 90 mais θ, que é menos seno θ, né? Aqui. 90 mais θ, eu estou aqui, ó, é menos seno θ. Então eu já achei meu C. Para achar meu D, eu faço a mesma coisa. Eu multiplico ambos os membros, né, por J. J' escalar J é só olhar, né? Ó, J' escalar J. Tá vendo aqui, ó? O ângulo é θ, então vai ser cosseno de θ. Claro? Bom, então eu achei meu A, B, C e D. Então, agora eu escrevo na forma matricial. Eu sempre gosto, tá? E aconselho vocês, sempre colocar dimensões nas matrizes, né? O I', J', 2 por 1, o ABCD é uma matriz quadrada, 2 por 2, e o IJ, né, é uma matriz, né, é 2 por 1. Né? Para sempre, ó, 2, 2, vai sobrar o 2, 1, que é exatamente o membro esquerdo. Aqui eu simplesmente escrevi, né, os valores, né, dos meus elementos da minha matriz A. Eu chamei de A. Tá? É uma matriz chamada ortonormal. Por que a matriz é ortonormal? Porque a sua transposta, né, se você multiplicar o A pela... O que é a transposta? Eu substituo linhas por colunas. Né? Se eu pegar meu A e multiplicar pelo A transposta, eu vou obter minha matriz de identidade. Essa é a grande vantagem de você ortonormalizar uma matriz. Né? Exatamente. Vocês estão lembrados? Por exemplo, os autovetores, né, não são necessariamente ortogonais. Tá? Vocês vão ver, né, mais à frente, nós vamos ver isso, quando a matriz é simétrica, né, nós vamos ver isso aí, tá? Mais à frente. Os vetores, né, os autovetores, eles são ortogonais, mas não são ortonormais. Né? Eles sendo ortogonais, eu posso dividir cada um pelo módulo, né, e tenho minha matriz, né, dos autovetores, a matriz ortonormal. E a transposta é igual à inversa. Tá bem claro? Bom, então aqui a inversa de uma matriz ortonormal é igual à sua transposta. Você pode até fazer o teste, né?
pega essa matriz A aqui, ó, multiplica pela transposta, você vai achar a matriz de identidade. Até um bom teste para você treinar aí, tá? Pega o A, multiplica pela transposta, você vai achar a matriz I, né? A matriz de identidade, que é 1 na diagonal, né? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, olha que interessante. Como eu vou caminhar, né, para resolver o problema do pêndulo, né, eu vou trabalhar em coordenadas cilíndricas, né, com Z igual a 0. Né? Geralmente, eu já falei isso quando eu dei essas aulas, né, gravadas, né? Eu não gosto de chamar de coordenadas polares, eu gosto de chamar de coordenadas cilíndricas, né, com Z igual a 0. Tá? Mas na literatura chama-se coordenadas polares quando trabalha no plano XY. O que eu vou fazer? Eu vou substituir só as letras, pronto. Né? O meu erro, tá vendo? O erro, né, é unitário, né, na direção do rho, tá vendo aqui? Ó. E meu θ, né, é unitário na direção da tangente aqui, ó, a minha circunferência. Tá? Esse arco aqui é um arco de circunferência com raio ρ, que é constante. Né? Aí eu trago esses dois versores para aqui, ó, trago para aqui. Eu vou chamar o meu ρ, né, do meu I' e meu Eθ do J', só isso. Aqui, ó, ρ eu chamo de I' e o Eθ eu chamo de J', né, olhando para aqui. Então a matriz é a mesma, né? Eu faço as mesmas operações. Tá? Então aqui eu tenho meu ρ Eθ, que é o meu I', J', aqui é minha matriz A, né? E aqui é meu I, J, que é as coordenadas, né? X, Y, as coordenadas brancas, certo? Bom, então, agora eu vou para a mecânica, lei de Newton, né? O vetor posição R, tá vendo aqui, ó, vetor posição R. Repara, o tamanho desse vetor R, né, é o ρ, que é esse tamanho, vezes o unitário é ρ. Então, meu R é ρ, né, no caso, tá? É meu vetor unitário. Que é meu x de t, né? Por que x de t? Porque esse ponto aqui, ele varia com o tempo, né? Ele vai para outro local, né? Por isso que é uma coordenada cartesiana x é função de t, o i e o j não, tá? E o y é função de t. Atenção, o i e o j não, mas o ρ e θ variam com o tempo. Né? Varia quando ele muda para outro local, eu tenho um outro ρ e um outro θ. Tá? Isso aqui é importante. O i e o j não. Tá? É só girar isso aqui de um ângulo θ, você vai ver outros dois vetores, né? Porque o vetor não é só o tamanho dele, né? Você tem a direção e o sentido. Por isso, né? Que o meu ρ, né, e o meu θ são funções de θ, né? Certo? Só você olhar para cá, ó, aqui, ó, no caso, né? Aqui é meu ρ, meu θ, aqui, ó. Meu ρ e meu θ é função de θ, certo? É só olhar para cá, né? Bom, evidentemente, quando eu for calcular a velocidade, né, que é a derivada do vetor posição, né, em relação ao tempo, né, vetor posição em relação ao referencial inercial, né, dá uma olhada, né, nas minhas aulas de sistemas dinâmicos, né, na minha playlist, né, você vê que você tem, né, e também, né, nas aulas, né, de climatologia, que eu falo muito, né, sobre efeito de Coriolis, tá? É muito interessante, né? Tá na playlist aí para vocês aprenderem aí, tá? Mexer, né, com o sistema inercial, né? E o sistema não inercial. Bom, então aqui meu R de T, né, é meu ρ, que eu já falei aqui, ó. Meu R, tá vendo meu R? Tá? Até eu colocar até a letra OP, aqui, OP, pronto. OP, né, é meu R, né? É o vetor posição desse ponto aqui, né? Que é exatamente o tamanho dele, que eu chamei de ρ, vezes o unitário é ρ. Então, aqui eu fiz questão de colocar ρ, né, função de θ, que é função do tempo, né? Certo? Né? Porque está variando, né? Então o meu ângulo θ está variando com o tempo. Aqui ρ é constante, porque eu estou no movimento circular. Não uniforme, não uniforme. Tá? Bom, aqui por definição, meu vetor velocidade, né, é a derivada do vetor posição em relação ao tempo, né? É o R ponto. Aqui é o R ponto, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o R ponto. Que vai ser ρ, né? D sobre dt. Agora eu vou substituir, no caso, o meu ρ, tá vendo o azul aqui, ó? Pelo cosseno θi mais
seno θj, que é exatamente o valor do meu erro, né? Só olhar anteriormente que vocês vão ver, né? É meu em linha, aqui, ó, é meu em linha, tá vendo? Cosseno θi mais, né, seno θj, tá? Então aqui eu obtive aqui meu erro, né, substituindo. Então eu tenho meu θ. Atenção, ó, derivado do cosseno θ, né, o θ é função do tempo, né? Então eu tenho que derivar da menos seno θ vezes, né, é o tal do linha, né, certo? A derivada de u elevado a m, né, é mu, né, vezes o linha, né? Por que o linha aqui? Porque meu θ varia com o tempo, né? Uma função de função, né? Mesma coisa do seno, né? Eu derivo em relação ao tempo, né? Vai ser cosseno θ vezes o θ ponto. Então eu coloquei o θ ponto em evidência, eu obtive exatamente meu eθ. Eu obtive aqui dentro, ó, é meu eθ, que é meu unitário, né, na direção tangencial, né, é meu eθ. Tá? E aqui, então, né, o meu R ponto é minha velocidade, né? Evidentemente que se o movimento é circular, eu só tenho velocidade tangencial, né? Certo? Porque a partícula não entra para dentro da circunferência, nem sai, né? Certo? Então é um movimento circular, então eu só tenho velocidade, né, tangencial. E esse θ ponto é o nosso famoso ômega, né? Velocidade angular, né? Que é o ângulo, a variação do ângulo sobre tempo, é chamado de ômega. Tá? Só para relembrar o ensino médio aí. Tá? E a velocidade, né, é tangente à circunferência, porque o eθ, estão lembrados? É o vetor tangente, né, à circunferência. Então a minha velocidade é tangente à circunferência. Tá? A circunferência de raio ρ constante. Agora eu vou partir para a aceleração, né, para aplicar a lei de Newton. Né? Meu foco é o pêndulo, hein, gente? Olha só, meu foco não estou, eu vou caminhar para lá. Tá? Então, olha só, a derivada segunda, né, é minha aceleração, é o v ponto, né? Então, aqui eu vou derivar meu v. Então, meu v aqui, tá vendo aqui, ó, é meu ρ, θ ponto, é θ, né? Aqui eu tenho duas variáveis, hein, gente? Certo? Isso aqui é um produto, porque o θ ponto, né, varia com o tempo e o eθ varia com o tempo. Cuidado, né? Isso aqui vai ser a derivada de um produto. Como o ρ é constante, eu passo ele para fora. Aqui eu derivo primeiro esse, né? Vai ser θ dois pontos, né? Repito o outro, é θ. Mas, agora eu mantenho o θ ponto e derivo o eθ. Botei um pontinho aqui em cima dele. Eu vou lá para o meu eθ, tá vendo aqui? Ó, aqui, meu eθ amarelo aqui, ó. Vou derivar em relação, atenção, em relação ao tempo. Tá? Vai ter um θ ponto aqui também, né? Porque quando eu derivar o menos seno θ, vai ser menos cosseno θ vezes θ ponto. Tá? Bom, e aqui meu θ ponto, tá vendo o θ ponto aqui, ó, né? Eu derivo menos seno, né? Vai dar menos cosseno, né? E derivo mais cosseno, dá menos seno. Aqui é um menos aqui, eu posso colocar o menos em evidência aqui. Opa, apareceu o menos, o erro, tá? Se eu colocar esse menos aqui para fora, né, vai aparecer aqui dentro o erro, né, que é exatamente cosseno θi mais i seno θj. Só olhar lá para cima que vocês vão ver. Tá? Então aqui eu tenho, por isso que eu tenho aqui, né, a minha aceleração, no caso, né, centrípeta. Né? Ela é dirigida para o centro da circunferência. Repara como a matemática e a física caminham juntas, né? Certo? Aqui a minha aceleração centrípeta é para dentro. Tá? A aceleração centrífuga é a invenção. Tá? A aceleração é a centrípeta. Tá? É a centrípeta. Porque eu estou analisando o sistema referencial. Né? Certo? Num sistema móvel, você sente uma reação, tá certo? No sistema móvel, que chama-se, né, de aceleração centrífuga. Né? Só aparece no sistema móvel, né? Que você sente, né? Mas as leis físicas, né, são aplicadas ao sistema referencial inercial. E no sistema referencial inercial não existe esse nome, aceleração centrífuga, não existe, aceleração centrípeta, tá? Que ela é dirigida inward, quer dizer, para dentro, né? Apontando para o centro, né? No caso do círculo. Aqui é minha aceleração, eu decompus em duas, né? Aqui é aquela aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É minha aceleração, né? Centrípeta. E aqui minha aceleração tangencial. Né?
E, geralmente no ensino médio, né, você trabalha com essa aqui, né, com essa aqui, certo? Que é a aceleração centrípeta, né? Até o ρ teta ponto ao quadrado, que eu fiz aqui, só para relembrar o ensino médio. Eu multipliquei e dividi por ρ, tá vendo aqui, ó? Aqui, multiplico e divido por ρ e grupo ρ teta ponto ao quadrado, que é minha velocidade ao quadrado sobre ρ. É o V2 sobre R, né? Do vestibular. Por que menos? Porque está direcionando, né, no oposto, né, ao meu ρ, que por convenção está para fora, então isso aqui está para dentro. Tá? E aqui a minha aceleração, né, no caso, tangencial. Né? Que é essa que nós vamos trabalhar no pêndulo, hein, gente? É essa aqui, tá? É essa aqui, vocês vão ver. Tá? Aqui meu A índice C, só para caracterizar, centripetar, né? É ρ, né? Evidentemente que a aceleração centripetar, né, ela é negativa porque vai para, né, em direção ao centro da circunferência. E aqui meu A tangencial é θ. Tá? Bom, agora vou aplicar a segunda lei de Newton. Pronto. Né? Estamos chegando lá. Né? A segunda lei de Newton sem atrito, que é o item A. Né? O que eu tenho? Ó, eu tenho esse movimento aqui do pêndulo. Né? Para lá, está acelerando. Né? Olha só, presta atenção que eu vou dizer. Presta atenção na lei de Newton. Muita gente se engana, não sabe nem para onde vai o sinal. Né? Aqui, ó. Olha para cá, esquece isso aqui agora. Ó. Massa pela aceleração é o somatório das forças que atuam sobre no caso, né, a partícula. Né? No caso, a partícula. Isso aqui é importante. Ó. Isso aqui é importante. Você não errar no sinal. O lado esquerdo, tá vendo aqui, ó, é massa pela aceleração, né, em relação ao referencial inercial. Aí, igual ao lado direito, são as forças que atuam sobre, né, no caso, a partícula. Isso aqui é importante. Primeiro eu escrevo a aceleração, ponto. Aí vou ver as forças atuando e escrevo do lado direito. Presta atenção nisso aí. Né? Aí você vai misturar sinal, não tem que fazer isso. Olha só para a aceleração. Olhou para a aceleração? Tá. Olhou para onde ela vai? Olhei. Agora esquece ela, olha as forças que atuam sobre a partícula. Aqui, ó. Como eu tenho movimento, tá vendo minha seta aqui, ó? Né? Eu estou subindo. Então a minha aceleração, né, ela aponta, né, lá para a subida. Aqui, ó. Escrevi? Tudo bem. Agora eu vou ver as forças que atuam sobre essa partícula aqui. Né? Então vamos lá. Vai ser o peso, mg, e a tração no cabo. Tá? Agora eu vou projetar, eu vou utilizar esses dois eixos aqui, né? Porque no caso da circunferência, né, a tangente, né, e o raio são perpendiculares. Isso aqui é um raio, né? O tamanho desse raio aqui eu chamei de L. Essa aqui é L, fica dançando aqui, tá? Isso aqui é meu raio L, que é OA igual ao P, né? Igual a L, tá? Constante, né? Então, olha só, escreveu a aceleração? Escrevi. Agora eu vou ver as forças que atuam sobre essa partícula aqui de massa M. Ó, a Terra está atraindo aqui. Eu vou escrever aonde, gente? Do lado direito. A aceleração eu escrevo do lado esquerdo. As forças do lado direito, isso que é a lei de Newton. Tá? E aqui, né, eu tenho meu peso, né, mg, né, que a Terra está atraindo essa partícula, eu projeto, né, nesse eixo aqui, o eixo das tangentes. Vou trabalhar com ele só, vocês vão ver por quê. Né? Porque aqui equilibra. Atenção aqui, ó, atenção, muita gente se engana. Ele projeta o mg aqui, ó, nessa direção aqui, ó, né? E fala que ele é igual a menos t, né? Certo? Está errado. Porque aqui você vai ter uma aceleração centrípeta. Tá? Né? Aqui, ó, no caso aqui, né? Aceleração centrípeta. Se meu ρ é para fora, eu tenho aqui mg cosseno θ. Ó, aqui. Primeiro eu escrevo a aceleração. Ela vai estar onde? Ela vai estar lá para dentro. Tá? Depois que eu escrevo a aceleração, eu vejo as forças que atuam sobre a partícula. No caso, estou projetando esse eixo amarelo. Repetindo, primeiro vê a aceleração, depois vê as forças. Tá? Escreve do lado direito. Tá?
Então aqui eu só vou trabalhar na tangencial, vocês vão ver por quê. Tá? Então aqui eu vou projetar meu MG, né, sobre esse eixo tangente aqui, que é o eixo vermelho. Então eu tenho menos, ó, menos, se para lá é mais, né, porque o ângulo θ está contando positivamente para lá, né, essa seta é para cá. Né? Eu vou colocar onde essa seta? Do lado esquerdo. Né? A aceleração do lado direito. A força que está atuando para cá. Exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Não tem, fazendo assim você não se engana. Não se engana. Tá? Então, meu AT, tá vendo? Meu AT é o L θ 2 pontos, tá? Que é a aceleração angular. Né? Aqui, ó. Então, meu AT é L θ 2 pontos, igual a menos G seno θ. Guarda isso aqui, ó. Isso aqui vai ser importante para olhar para o 9. Até eu coloquei um amarelinho aqui, né? Ele vai aparecer lá na frente, tá? Eu vou agora analisar a estabilidade. Ih, professor, agora está tranquilo. O que é análise da estabilidade? Eu vou pegar uma função candidata, né? Uma função de olhar para o 9. Eu vou pegar a minha energia cinética, certo? E a minha energia potencial. A função de olhar para o 9, o que nós falamos? Ela tem que ser o quê? O quê? Ó? Positiva definida. O que é positiva definida? Ela vai ser sempre positiva, né? Maior que zero, mas no ponto de equilíbrio ela vai ser zero. Por isso que é positiva definida. Tá bem claro isso aí? Ela vai ser zero aonde? No ponto de equilíbrio. Né? É a única chance que ela tem de ser zero. O resto ela é positiva. Né? Se não fosse assim, seria semi, né? No caso. Positiva semi-definida. Quando ela é zero, algum outro ponto que não seja de equilíbrio. Nós já falamos muito isso aí. Agora eu vou dar, aqui é minha função de olhar para o 9, minha energia, estão lembrados? Né? Foi aí que nasceu a ideia de olhar para o 9. Né? Minha energia 1 meio de mv ao quadrado, que é energia cinética, e aqui minha energia potencial. Gente, a energia potencial é sempre uma diferença. Né? Você tem o seu tanque d'água lá em cima do prédio, né? Quando você abre a torneira, você tem um jato d'água, certo? Repara que os andares, né, mais próximos, né, onde fica a caixa d'água, né, a vazão de água é menor, porque a diferença de altura, né, por exemplo, a caixa d'água está lá em cima de um prédio, por exemplo, de 18 andares. Né? A torneira, né, no apartamento 16º, né, a água cai com menor intensidade, né, porque a diferença potencial é menor. Já lá no primeiro andar, né, certo? A água vai cair com uma velocidade maior. Por quê? A diferença potencial é maior. Né? Então você transforma a energia, né, no caso, em energia cinética. Né? Energia potencial é energia cinética. Evidentemente você vai ter dissipação. Né? Certo? Em compensação, o atrito para chegar no primeiro andar vai ser muito maior, né, do que o atrito, né, a pessoa que mora no 16º andar. Né? Porque a água vai percorrer, né? Ela perde energia na tubulação, né? Dissipa energia na tubulação. Tá? Então aqui é um caso até interessante, né? Você tem perda. Né? Nesse caso é ideal. É ideal. Você tem o pêndulo aqui, ó, né? Não vou chamar vácuo, tá? Mas não flui, não oferece resistência alguma a esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo aqui. Tá? É aqui é o sem atrito. Tá? Então a força de atrito não atua aqui. Né? Aqui eu tenho o caso ideal. Certo? Eu só tenho a projeção do mg, né, do peso, né, exatamente na parte tangencial aqui. Tá? Então, eu guardei esse amarelo aqui, tá? E aqui é minha função de olhar para o 9, que eu garanto que ela é positiva definida. Agora eu parti para o V ponto. Olha só. Certo? O meu V ponto vai ter que ser negativo, né, para eu ter uma estabilidade. Né? Eu já sei, olha que interessante, gente. Eu já sei que nunca esse sistema aqui vai atingir a estabilidade. Nunca, nunca. Por quê? Porque não tem dissipação. Não tem, não tem. Vamos ver, vamos calcular? Vamos lá, olha que interessante. Então vamos lá. V ponto, né? Aqui eu tenho a derivada, né? O V, né? No caso, né? Ele varia com o tempo, né? Então, a derivada de V ao quadrado, né, vai ser 2 vezes mv vezes V ponto. Né? Aqui é como se fosse 1 elevado a m, né? Só que você quer V elevado ao quadrado. Né?
Derivada de U elevado a... Para não confundir esse M com essa massa aqui, tá? Derivada de U ao quadrado vai ser 2 vezes U elevado a 2 menos 1 vezes o', no caso é o V, né? Que é o V ponto aqui. O 2 cancela, então eu tenho MV, V ponto. O V varia com o tempo e o V ponto varia com o tempo. Agora, essa derivada aqui, né, vai ser MGL, né? Eu posso colocar até aqui, posso colocar o L em evidência, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu coloco até eu colocar a mesma letra aqui, né? Aqui, ó. Coloco o L aqui, ó, e aqui eu coloco 1 menos, né? Certo? Então aqui eu tenho uma constante, tenho o MGL aqui, né? Eu posso separar a derivada da constante, como multiplicar por 1 é zero. Então, o que vai me dar a derivada diferente de zero vai ser o MGL cosseno θ. Né? Tudo bem. Que é exatamente isso aqui. A derivada de MGL. A derivada do cosseno, está vendo aqui, é menos seno. Tá? Mas não se esqueça do θ ponta aqui, ó. Está vendo aqui? Ó, né? Então, é menos seno, menos com menos dá mais. Né? Então, tem MGL, θ ponto, seno θ. Claro? Aqui eu posso colocar agora que vem o interessante, Eu vou pegar esse meu θ 2 pontos aqui, que eu obtive dessa derivada do V ponto, vou levar ali para cima para vocês verem ali. Vou pegar esse θ ponto e trazer para cá, gente, ó. Vou trazer inteirinho para cá, certo? Quando eu substituir, tá vendo o amarelo aqui, ó, menos GL seno θ aqui, quando eu multiplicar isso tudo aqui, eu vou anular, gente. Eu vou anular. O L2 cancela com L, tá? Eu vou ter exatamente ML θ ponto, seno θ, vai cancelar, né? Até eu vou puxar um pouquinho para cá. Aqui, ó. Aqui, com esse aqui. Eles vão simplificar, pô. Vou colocar um azul aqui bem forte, né? Aqui, ó. Esse simplifica com esse. Tá vendo? Então, quanto vale o V ponto? Zero. É surpresa? Nenhuma surpresa, nenhuma. Certo? Porque eu não tive o quê? Nenhuma surpresa, não há dissipação, não há dissipação. Então eu não tenho a variação da minha energia, né, cinética mais da potencial, não tem. Tá? É como se a água, né, tivesse descendo lá do reservatório, lá do teu prédio, da tua casa, né, e não tivesse atrito com a tubulação. Então você transforma totalmente a energia potencial em energia cinética. Né? E a variação dessa soma vai ser zero. Né? Exatamente isso aí. Né? Então é interessante. Aí você pode fazer o seguinte, olha que interessante. Eu sei que é zero. Né? Aí você vem nessa equação aqui, né? Você pode linearizar. O que é linearizar? A minha função seno θ não é linear. Não é linear. Tanto não é que eu aproximo, né, se eu olhar o meu playlist, né, eu aproximo o seno de θ, né, por uma soma de funções polinomiais, só olhar lá. Né. Então, o meu seno θ para θ muito pequeno, menos que 10 graus, né, no caso, de ângulo, né, eu aproximo meu seno θ para θ. Né, aqui, menos de 10 graus, é 0,9, o seno é zero, no caso, né, o seno θ vai ser praticamente zero. Tá? E o cosseno é quase 1, tá? 0,9 alguma coisa. Vê o playlist que você vai ver, né? O seno θ aproximado pelo θ, né? Lá é seno x aproxima pelo x, que é o primeiro termo, né? O segundo é x ao cubo, né? Sobre 3 fatorial mais, tá? Tudo bem. Então aqui eu aproximei aqui, isso aqui é nosso famoso, né? Quem faz cálculo, né? Diferencial, você vê que isso aqui vai me dar exatamente, né? Isso aqui é K ao quadrado, que é G sobre L, né? Isso aqui é G, o G, né? O G é comprimento sobre tempo ao quadrado, né? Dividido por comprimento, né? No caso vai dar 1 sobre tempo ao quadrado. Então isso aqui é o inverso, né? Da raiz quadrada, né? Tá? Que é a frequência, né? Então isso aqui é uma frequência, né? No caso. Tá? Aqui eu tenho minha solução, né, para essa equação aqui, linear. Essa equação é uma equação linear, né, linear. Tá? Essa equação linear, né, famosa, né, certo? E aqui eu tenho meu θ, né, função do tempo, é a cosseno de kt, né, não esqueça que o k aqui, ó, né, é raiz quadrada, né, de g sobre L. Tá? Que isso aqui, a dimensão dela, né, vai ser 1 sobre tempo, né, que é a dimensão de frequência, né? Frequência é 1 sobre tempo, tá? Mas tudo bem.
Aí você, com as condições iniciais, você acha A e B e começa a plotar, né? Dependendo das condições iniciais, né? Então aqui está a curva aqui, né? Para θ muito pequeno, né? Certo? Então eu tenho esses verdinhos aqui, tá vendo aqui? Ó? Aqui. Aí você vai aumentando o seu θ, né? E vai tendendo, né, a curva para cá. Aqui é menos π, aqui é mais π, né? Exatamente são os focos, né, também. E aqui é meu zero, né? Então você tem aqui o chamado, né, ciclo limite, tá? Limit cycle. Tá? Em inglês é o chamado limit cycle. Eu vou colocar aqui. Né? Em inglês, né, famoso, né, é o limit cycle. Né? Que é exatamente, ele começa a dar volta aqui, tá? Você não atinge, né, exatamente o ponto crítico, né? Ponto crítico. Então, essa aqui é uma aproximação, né, que é válida, né? Essa equação só é válida para θ, né, em menos que 10 graus aproximadamente. Você vai aumentando os graus, vai calculando, não essa equação, né? Vai calculando essa equação diferencial aqui, né? Tá? Essa aqui, né? Tá? Vai aumentando o θ, você não pode mais aproximar, certo? Então você calcula numericamente, aí vai obtendo essas curvas aqui, tá? Esses aqui são os pontos, né, críticos também, né? Certo? Nesses pontos críticos aqui, né, você tem a instabilidade, né? Aqui você começa, né, a instabilidade. É como se pegasse o pêndulo, né, pegasse o pêndulo e girasse de 90, no caso, 90 graus. Tá? Aliás, 180 graus. Tá? Você bota ele lá para cima. Né? Você tem o pêndulo aqui, você bota a massa aqui, ó, né? Ele gira aqui. Né? Certo? Então esse ângulo aqui, você, normalmente ele está aqui, né? Isso aqui é o ponto de equilíbrio. Você gira para cá, né? 180 graus, manda essa massa aqui para cima. Então você tem o π menos π aqui. Né? Bom, então essa é a ideia, né, da parte, né, que nós fizemos. Né? Bom, eu ia fazer um outro vídeo, né, para mostrar o caso B. Qual é o caso B? É o caso do dumping, né, do amortecimento. Né? Então eu levei lá para cima, aqui, ó, levei aqui para cima, né, e vou puxar aqui, né, do lado aqui, ó, né, é o caso com atrito. Opa, não tem problema, professor. Aqui, se eu estou movendo para lá, né, a força de resistência é para cá, né, essa minha amarela ali. Tá? Então eu vou somar, estão lembrados? Ao menos mg sendo θ, estou somando a força, tá certo? Vou somar a força amarelinha aqui. Tá? Que geralmente a força de dissipação é proporcional a V ao quadrado. Nós, inclusive, se vocês olharem na parte de vibrações, né, mecânica, inclusive eu vou dar um curso só sobre vibrações, a pedido aí, o dump é sempre proporcional, né, à velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado. Tá? Você tem o dump aqui. Às vezes, por exemplo, em aerodinâmica, né, onde eu fiz o meu PhD lá em Houston, né, em aerodinâmica, túnel de vento, né, você tem o escoamento, né, quando você tem um móvel, né, um foguete, né, uma esfera num fluido, né, a dissipação é proporcional sempre a V ao quadrado, para pequenas velocidades, para altas velocidades. Para pequenas velocidades é proporcional à velocidade elevada a 1, tá? No caso. Né? É interessante, né, para vocês saberem disso, não é uma sugestão, uma observação. Tá? Vocês veem, por exemplo, que os ônibus, né, os carros, né, aqui a frente dele, né, é um chamado blunt body. Né, quando ele está movendo para cá, é como se o vento movesse para cá. Né. A perda é muito grande, né, porque você tem esse corpo robusto, né, enfrentando o vento. Né. É o tal do guarda-chuva aberto. Aquele exemplo até interessante, né? No meu playlist Aerodinâmica Popular, dá uma olhada lá para vocês verem, muito interessante. Você vê o guarda-chuva aberto, o guarda-chuva fechado, né? Para você olhar a força de resistência ao escoamento. Agora, quando a velocidade é baixa, né, não tem muito efeito. Por isso que a perda, né, é proporcional, né, à velocidade V, tá? Para pequenas velocidades.
Para elevada velocidade, ela é proporcional a v ao quadrado. Né? Por isso que com o aumento das velocidades, né, os caminhões, né, muitos caminhões americanos, já estão usando um abaulamento aqui, certo? Né? Para exatamente, né, você evitar as perdas de carga. Quanto maior a perda de carga, mais combustível você vai gastar, né? Certo? Para você suprir exatamente a perda de energia. Bom, tudo bem, isso é só uma observação interessante, mas dê uma olhada lá no playlist, né? A aerodinâmica popular. Tá? É uma lista de 10 minutos, só para vocês verem aqui. Então aqui vou acrescentar a minha força onde, gente? Contrário ao movimento. Ó. Movimento. O que eu vou fazer? Ó, aqui, somatório das forças, né? No caso, né, é massa pela aceleração. Né? Vou pegar essas forças, colocar depois da igualdade aqui, tá? Junto com menos mg, certo? Seno θ, que já estava anteriormente. Né? Então eu vou ter mais uma parcela. Olha, como eu sei que o meu V ponto, incluindo a energia cinética, né? A energia cinética mais a energia potencial, né? Se eu fizer a derivada aqui, ó, vai ser zero, e eu estou acrescentando essa força de dissipação, quando eu fizer a derivada vai ser zero menos o bv ao quadrado. Né? Vou tirar isso aqui, esse 2 aqui, ó, botar aqui embaixo, aqui, um pouquinho, só para não misturar. Tá? Então eu tenho isso aqui. Bom, então meu v ponto t, né, vai ser menor ou igual a zero. Aí eu tenho assintoticamente estável, né? Por quê? A minha energia, meu V, né? Aqui, ó, meu V cai, né? Quando o tempo aumenta, né? Por isso que isso aqui, né, é uma coisa que o V ponto, né, negativo ou zero. É positiva, no caso é negativa, né, semi-definida, né? Isso aqui, né, negativa, semi-definida. E aqui está um gráfico qualitativo do que acontece, né? Eu saio daqui, ó, aqui, ó, tá? Tem uma trajetória assintótica nesse ponto aqui de equilíbrio. Exatamente quem é responsável é isso aqui, tá? É o V ponto caindo, né? Sendo negativo, né? Fazendo com que a minha função de Lyapunov caia com o tempo, tá? E aqui, né, quando você aumenta, né, aqui você tem, olha que interessante, você tem uma estabilidade local, né? Quando você sai de um ponto, né, certo, no espaço, no caso aqui R2, né, bem fora do ponto aqui, né, ele diverge, né, certo, no caso, certo? Ele não converge para esse ponto. Por isso que é uma estabilidade local, né, local. Então essa ideia, gente, foi muito importante para vocês verem, né, que se você não tiver, né, efeito dissipativo, né, você tem a parte ideal, né? Então o V ponto vai ser zero mesmo, né? E o V ponto você tem isso, foi exatamente a ideia, né, do Lyapunov, né? Foi comprovado aqui. E tem um exercício semelhante, né? Eu estou até em dúvida se coloco, né? É o efeito de massa, né, mola e amortecedor. O amortecedor faz exatamente o efeito das perdas, né? Né? Se eu trabalhar só com a massa e a mola aqui, né, é energia potencial, tá? Se eu vou encontrar exatamente aqui, ó, V ponto igual a zero, se eu trabalhar com esses dois. Quando eu entro com a perda, com dumping, né, certo? Do amortecedor, aí eu vou ver que meu V ponto, né, vai ser menor ou igual a zero. Exatamente isso aí, exatamente. Tá? Tem as mesmas parcelas, tá bom? Então é isso aí.